Bom dia para as turmas do 7º ano e do G2 do CIEP 411. Espero que todos estejam bem e continuem os cuidados de lavar as mãos com sabão, né, e evitar lugares aglomerados. Muito bem. Na semana passada eu estava conversando com vocês sobre o espaço urbano, né, que é o espaço das cidades. Que essas cidades, elas se ligam umas às outras, formando o que a gente chamou de rede urbana, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Itaboraí. Essas cidades, elas se ligam umas às outras, se ligam por conta dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Se a gente quiser sair de Niterói e São Gonçalo, a gente vai usar a ponte Rio-Niterói ou as barcas, né, que ligam Niterói ao Rio de Janeiro. Nós percebemos que há uma ligação porque as pessoas trabalham numa cidade e moram em outra, ou porque moram numa cidade e vão fazer compras em outras, né? Então a gente vê uma circulação de pessoas e de mercadorias entre essas cidades. Eu coloquei também para vocês nos slides da semana passada que as cidades, elas se organizam de acordo com a quantidade de serviços que elas oferecem, né? As cidades muito pequenas têm apenas um posto de saúde, uma escola até o 5º ano, e aí as cidades médias já vão oferecendo hospitais um pouco maiores, vão oferecendo lojas com serviços com uma variedade de produtos maiores, né? A gente vai tendo escolas de ensino médio e depois universidades, enfim, até a gente chegar às cidades grandes, que no caso aqui do nosso estado é o Rio de Janeiro, que oferece uma quantidade de serviços médicos muito grande, que oferece uma variedade muito grande de lojas que vendem uma infinidade de coisas, né, e de escolas e universidades com uma variedade muito grande, tá? Muito bem. E aí hoje eu vou conversar com vocês sobre a questão dos problemas que a gente encontra nas cidades, né? Nas cidades grandes principalmente. Nas cidades grandes a gente observa, primeira coisa, engarrafamento, né? Uma quantidade enorme de pessoas circulando, e circulando de carro ou de ônibus, né? E o que a gente percebe é que existe uma dificuldade muito grande do poder público, né, dos estados, das prefeituras, de organizarem transportes públicos coletivos de qualidade, né? Que é só dessa maneira, utilizando ônibus de qualidade, em quantidade que a população não precise andar dentro de ônibus apertados, lotados, quentes, desconfortáveis, né? É só a partir dos ônibus, do metrô, de barcas com qualidade que a gente vai diminuir essa quantidade de carros nas ruas e diminuir a questão dos engarrafamentos, tá? Uma outra questão que a gente tem como um problema sério nas cidades brasileiras é a questão da moradia, tá? Nem todas as pessoas têm uma moradia adequada, né? Uma moradia num lugar seguro, né? Uma moradia que tenha o quarto, sala, cozinha, o banheiro, que tenha água encanada e esgoto, tá? Então, muitas pessoas no Brasil, né, no estado do Rio de Janeiro, no município de Niterói, de São Gonçalo, não tem moradia adequada, né? E outros tantos sequer têm moradia, tá? Uma quantidade de pessoas que vivem nas ruas é muito grande. E aí a gente está falando de uma questão básica, né? De uma questão básica que é a pessoa ter uma casa para morar, tá? De ter água, enfim, de viver em condições dignas, tá? E aí são questões que os governantes, eles têm que se mobilizar, eles têm que se organizar
para tentar resolver. Tentar resolver a questão dos engarrafamentos, tentar resolver a questão da moradia para que todos tenham acesso a ela, né? Tentar resolver a questão da água encanada, do esgoto, para que todos possam viver em condições mínimas e dignas, tá? Uma outra questão que a gente tem presente e marcante nas cidades brasileiras é a questão do lixo, né, do descarte do lixo, de como esse lixo que é produzido nas casas das pessoas, ele é destinado, tá? A gente tem uma legislação no Brasil em que o poder público ele tem que organizar o descarte em aterros sanitários, que são lugares mais adequados para se destinar o lixo do que os lixões, tá? O aterro sanitário é um lugar um pouco mais preparado e organizado para que o lixo produzido pelas pessoas não faça tão mal para o meio ambiente, tá bom, gente? Então esses são alguns dos problemas que a gente enfrenta nas cidades brasileiras, tá bom?